Ansiedade não é frescura. Como provar? Nós vamos falar de 10 fatos que provam que a ansiedade não é frescura e vamos te dar 5 recomendações. Em primeiro lugar, vamos deixar claro o seguinte: todos nós, né, independente da faixa etária, nós temos uma ansiedade em algum grau. E esse grau que se diferencia se é uma doença, uma patologia ou se é algo comum e natural. Algumas pessoas não têm só essa ansiedade que é natural, mas também elas sofrem de ansiedade. E esse sofrimento de ansiedade, ele traz um nome. É quando a ansiedade já se transformou num transtorno. Ele se chama transtorno ansioso. E é considerado sim uma patologia, uma doença, em função do grau de intensidade, de duração e de frequência desses sintomas ansiosos que nós temos. Sim, e nós selecionamos 10 fatos que provam que a ansiedade não é frescura. Primeiro fato: ansiedade é uma resposta física e psíquica de um mecanismo de luta ou fuga. E essa resposta vem lá do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, não é controlável pelo pensamento racional. O segundo fato: esse mecanismo libera no nosso sistema, no nosso organismo, uma alta dose de adrenalina e cortisol que preparam o nosso corpo para lutar ou fugir. Por isso, acontece a aceleração do coração, a respiração fica acelerada, eleva a pressão arterial, que são os principais sintomas físicos da ansiedade. Qual que é o terceiro fato? Esses mecanismos, eles funcionam da mesma maneira diante da imaginação ou da experiência, né? E eu posso viver ou imaginar o perigo e o nosso sistema nervoso autônomo vai ser acionado. O quarto fato: dada a ação, inicial mental e com resposta física, o transtorno ansioso ele é considerado um transtorno mental, objeto de pesquisa da medicina e da psicologia. Isso, e o transtorno ansioso ele tem um código Sim. internacional de doenças que se chama CID. E ele pode ser de vários tipos, ou seja, nós temos um transtorno ansioso que se chama transtorno de ansiedade generalizada, temos também o transtorno do pânico, tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e os casos de fobia e também o transtorno misto ansioso depressivo. Bom, sexto fato sobre a ansiedade não é frescura e nós estamos provando. Estudos e prescrições da farmacologia, que provam sim toda a questão hormonal e toda a questão dos neurotransmissores que são alterados e diferentes diante de um transtorno ansioso. Sétimo fato: as questões das causas da ansiedade. Já foi comprovado também que existe sim, como uma causa do transtorno ansioso, predisposição genética, ou seja, herança familiar. Exato. Sétimo fato, que são os traumas, que também causam, impactam emocionalmente nós e eles causam também diferenças entre as questões das dopaminas, das serotoninas, ou seja, dos neurotransmissores. E a gente realmente precisa lidar com isso para trabalhar de verdade o transtorno ansioso. Nono fato, que é bastante triste, né? 9,3% de nós brasileiros temos algum grau de transtorno ansioso, o que faz do Brasil o número um em transtornos de ansiedade, número um do mundo. Décimo fato, que aí também comprova a interação do transtorno com a questão hormonal, dos hormônios femininos, a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade são mulheres, como nós, né, Inês? Exatamente. E nós trouxemos também 5 recomendações para você para te ajudar com essa questão da ansiedade. Primeira recomendação: desenvergonhe-se, ou seja, coloque a vergonha de lado, porque o transtorno ansioso pode atingir qualquer pessoa, independentemente de classe social, de etnia, de raça, de profissão. Qualquer pessoa pode sofrer um transtorno ansioso. A segunda recomendação: busque informações de fontes confiáveis. A internet tem muita coisa, principalmente na internet onde a gente pesquisa, mas procure a fonte, veja se é fonte confiável. Especialistas estão falando sobre ansiedade para você. Se não, desconfie. Terceira recomendação: elimine os maus hábitos, Os alimentares, então coma direitinho, de forma a se nutrir de verdade. Saia da vida sedentária, vá praticar exercícios físicos com regularidade.
abra mão, né, de ficar seguindo reportagens muito negativas, muito sensacionalistas, os dramas sociais. Coloque tudo isso de lado porque isso piora a sua ansiedade. A quarta recomendação: busque um diagnóstico feito por profissionais especializados, psiquiatras, psicólogos ou terapeutas. A quinta recomendação: trate a sua ansiedade e se em 2, no máximo 3 meses você não sentir que houve pelo menos 50% de melhora, busque uma outra alternativa de tratamento, um outro remédio, um outro profissional ou uma outra linha de tratamento, porque esse é o prazo. Se você não estiver melhorando, não está funcionando. Se esse vídeo rapidinho aqui, né, se essa live também trouxe conteúdo que realmente vai fazer diferença para você, vai te ajudar, curte aí para nós sabermos, né? Comenta aí como você está se sentindo, de fato, né, sabendo esses 10 fatos e essas 5 recomendações. E, por favor, compartilha. É muito importante que as pessoas ainda que têm preconceito quanto ao transtorno ansioso ou mesmo com transtorno depressivo, saibam que isso realmente tem base biológica, tem base científica para a gente poder dizer que não é frescura, é uma patologia, precisa de ajuda e precisa de ajuda especializada e muitas vezes precisa inclusive de medicamento para controlar todos esses transtornos ansiosos, tá? E a gente deixa vocês com o nosso lema, que a gente quer que seja o seu também, né? Foca no que funciona!